Tá começando mais um Bem Viver, o programa que conecta agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo, mas olha, dessa vez quem comanda a boa prosa de hoje é o Afonso Bezerra, direto de Belém do Pará, onde está acontecendo a COP30, o maior evento mundial sobre o clima. É com você, Afonso. Oi Aline, oi pessoal, estamos aqui em Belém acompanhando a cobertura da COP30 e trazendo agora os destaques do Bem Viver com os pés na floresta e os olhos no mundo. E nessa edição especial, uma entrevista exclusiva e necessária com a Angélica Mendes, a neta do líder seringueiro Chico Mendes. A realidade da energia eólica no Brasil, como a Escola dos Ventos, direto de Pernambuco. E a gente também traz a inovação que vem do Sahel, com a produção de carros elétricos lá em Burkina Faso. E a emocionante chegada da flotilha amazônica, direto do Equador para Belém. Tudo isso a partir de agora, aqui diretamente do estado do Pará, para o Bem Viver. Pois é, gente, o Bem Viver desembarcou aqui em Belém para acompanhar a COP30, a Cúpula dos Povos e também outros eventos dos movimentos populares, entre eles aqui o Espaço Chico Mendes. E olha só com quem a gente veio conversar aqui, com a Angélica Mendes, a neta do líder seringueiro, ativista político, ativista ambiental, o Chico Mendes. A conversa, ó, ficou muito bacana, confere aí. Angélica, obrigado por ter topado conversar aqui com a gente. Prazer é meu. A pergunta que surge para a gente agora aqui, dentro do Bem Viver, é saber que se ele estivesse aqui entre nós, né, o que Chico Mendes faria e estaria achando de uma COP30 no coração da Amazônia? Ele está aqui entre nós. A gente fez esse espaço e a gente acredita muito nessa força, nessa presença que ele tem ainda dentro desse movimento, né? A gente sabe que meu avô foi uma pessoa que conversou com todos os públicos, é uma pessoa que marcou muitos corações, né? E a gente acha que ele estaria também, que nem minha mãe, se dividindo entre estar aqui com os povos da floresta, nesse espaço que é dedicado a eles, né? E estar lá dentro do espaço oficial, tentando mostrar que existe, né, um poder gigante no que as pessoas aqui da Amazônia estão fazendo nos seus territórios. Então eu acho que a atuação dele seria muito parecida com essa, assim, se dividindo para tanto mostrar para o mundo quanto estar junto com sua base. Pois é, e esse conceito, nessa luta dele, hoje no Brasil e no mundo em 2025 é mais do que urgente, né? É óbvio que a gente quer condições materiais dignas para todo mundo, né? Para todos os trabalhadores, para as pessoas, mas a gente também precisa manter a floresta de pé, né? Então, essa era a bandeira do Chico Mendes, né? Isso, é uma luta porque a gente sabe que existem diferentes tipos de desenvolvimento, né? E o modelo de desenvolvimento para a Amazônia não é esse modelo do agronegócio, já tentaram várias vezes, já faliram várias vezes. Então a gente precisa pensar fora da caixinha, entender que existe uma diversidade, que não é uma escala, mas sim uma diversidade. São vários nichos, né, de produções, de produtos que existem na Amazônia que fazem um papel muito grande para essas comunidades e que, se bem investidos, não só no sentido financeiro, mas no sentido de investir mesmo para melhorar e para eles acessarem outros espaços, a gente pode ter aí uma economia girando de uma forma forte também. Né? Até mais do que outros modelos que o recurso fica preso somente em poucas pessoas. E como é que vocês associam um pouco esse espaço de memória, relembrar essas lideranças do passado, mas também como é que está a formação das novas lideranças, né? A juventude está se engajando, está se envolvendo nessa luta também? Aí tu falou uma coisa que eu tô muito por dentro, viu? Porque o meu avô, ele foi tão visionário que ele deixou uma carta, né? A Carta dos Jovens do Futuro. Nessa carta ele fala que haveria uma revolução mundial que unificaria todos os povos do planeta e essa revolução ela é uma revolução feita pela juventude. Ele fala, atenção jovens do futuro, no começo da carta. Na carta ele fala que em 2120 haveria essa revolução, então em 2020, o centenário dessa revolução. Então em 2020 a gente começa a revolução. E lá em 2020 a gente cria um festival, né, para dar voz a essa carta, para que todos os jovens saibam dessa carta. Mas isso aí já não era um problema, porque a juventude já realmente estava organizada e fazendo a revolução. 2020 a gente já tinha a Greta Thunberg despontando e já tinha os movimentos de juventude brasileira aparecendo mais, porque eles já existiam, né? E eles começam a aparecer mais a partir
de 2020, a Chay fazendo o discurso de abertura na ONU em 2021. Então a gente vê aí que a movimentação da juventude tendo protagonismo nesses espaços oficiais, juventude tendo protagonismo e fazendo várias atividades dentro dos seus territórios, se organizando, ela já é uma realidade. Próximo ao Comitê Ecumenes, a gente tem o coletivo Varadouro, que é o coletivo que reúne todos os jovens extrativistas lá do Acre, né? Se a gente for pensar, a gente tem a Aliança dos Povos pelo Clima, que é um coletivo também de juventudes e de mulheres que fazem essa Aliança dos Povos da Floresta no tempo de hoje, né? Que aí tem os povos indígenas, quilombolas, beradeiros, tem, né, segmentos dessas comunidades tradicionais, assim como tinha a Aliança dos Povos da Floresta. Então a gente vê muito mesmo a juventude fazendo esse trabalho e pegando essa luta para si da defesa dos territórios. Que bonito. E a gente está gravando essa entrevista aqui na primeira semana da COP30 aqui em Belém. E queria saber qual é a tua expectativa em torno desse evento, né? Quais são as tuas preocupações, mas também esperança, né, em torno de toda essa mobilização aqui na cidade, porque não tem só a cúpula oficial lá, a conferência oficial, mas tem o povo mobilizado também na cidade. É um evento que traz os movimentos populares para os seus espaços, nas universidades, no teatro, na própria rua, fazendo barqueata. Mas o que é que te preocupa, o que é que te enche de esperança em torno desse evento? Exatamente, a gente tem os espaços oficiais e a gente nem espera muito deles, né? Porque a gente está no COP30 e os acordos que foram mais, né, audaciosos a gente não conseguiu cumprir. Então, da parte oficial a gente não tem muita expectativa. Mas, de fato, essa união de pessoas do mundo todo, esse fortalecimento do movimento social do Brasil, né, dessa camada do espaço cívico aqui no Brasil, ele é um resultado, né, não deixa de ser um resultado muito importante né, dessas pessoas, desses movimentos, eles mostrarem a sua força e conseguirem ter essa visibilidade. E acho que um outro fato importante é que o governo tem lançado muitas coisas, né, para esse período da COP30. Então, por mais que a nível global talvez a gente não tenha, mas eu estou vendo os progressos a nível Brasil e espero que eles sejam bem ambiciosos e sirvam de exemplo para outros países também. A luta dos Ecumenes, ela pode ser resumida na frase floresta em pé, na verdade. E agora, acho que a COP30 no Brasil ela foi marcada por inúmeros tópicos, né, pontos, e um deles o lançamento do TFF, né, que é esse fundo voltado para a conservação das florestas, mas ele é todo voltado no mecanismo também de mercado, né, por doações, por investimento, não é por doações, e sim por investimentos. O que você acha dessa metodologia e da aplicação desse fundo, né? Ele vai gerar esse resultado esperado? É um fundo de difícil acesso, né? Que mais uma vez ele não vai chegar na ponta, não vai chegar em quem realmente está protegendo a floresta. Isso é uma das pautas que a gente tem trazido também para discussão. A gente precisa que o TFF ele tenha essa governança feita também pelos povos da floresta, né? Para que esses mecanismos eles sejam melhorados e que seja mais acessível. A gente também tem lutado para que não seja só 20% que seja destinado, e sim 50%. Sim. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que o recurso vem mais para quem está desmatando do que para quem realmente está lá protegendo a floresta. A gente deve ter restauração, mas a gente deve ter mais ainda incentivos para que a floresta permaneça de pé, né? Então acho que é nesse caminho que a gente entende que a participação dos povos da floresta nessa governança pode ser um bom orientador para que a gente tenha mecanismos que funcionem melhor. Eu vou usar a campanha agora, né, dos parentes. A resposta somos nós. Pois é, gente, o que a Angélica trouxe na nossa entrevista faz todo sentido. Sem assegurar recursos e ouvir a comunidade tradicional, a transição energética no Brasil não avança. É necessário dar atenção às reivindicações das comunidades e dos territórios afetados. E é o que tem feito a Escola dos Ventos, lá na cidade de Caetés, no Agreste de Pernambuco, para garantir justiça climática com os novos projetos de energia renovável. Eu fui até a cidade, ouvi essas histórias e quem traz mais detalhes na locução é o nosso querido Daniel Lamir. Neste quintal, na cidade de Caetés, em Pernambuco, o agricultor Simão Salgado vivia na prática o que chamamos de bem viver. A gente vivia de bem com a vida, com a natureza, ouvindo o canto dos passarinhos
e hoje a gente não escuta mais o canto do passarinho, a gente apenas convive com os ruídos dos aerogeradores. Há 10 anos, a chegada das fazendas eólicas alterou a rotina da comunidade e trouxe sérios problemas para o agricultor que precisou abandonar o sítio para morar no centro da cidade. Com 3 dias eu já senti o grande impacto que tinha chegado a nosso sítio, a nossa comunidade. Porque o meu filho disse: papai, estou com 3 noites que não durmo, com esses ruídos, com esses estouros que dá, ele causa grandes estouros. Tem hora que ele assobia, dá pipocos e os ruídos constantes. Então eu senti que naquele momento a gente tinha perdido a paz, tinha perdido o sossego, e daí por diante veio os outros impactos, prejuízo na produção. Não foi só a família de Simão. Na casa de Dona Josefa, vizinha de Simão, ninguém vive mais sossegado. O barulho dos aerogeradores tem tirado o sono dela e da família. No início desse empreendimento, eu fiquei meses sem dormir. Eu não dormia não, eu deitava, mas não dormia. Eu parecia que quando era o dia amanhecendo, parecia que eu tinha chegado numa festa, a noite toda acordada. Mas até hoje, eu mesmo não consigo dormir direito não. Aí por conta disso eu também não quero tomar medicação para dormir, para não ficar dependente. Mas ela é um sono, não é um sono legal, que você deita e relaxa. Há uma década, o Brasil vive um boom de energia renovável e quer usar esse segmento para liderar a transição energética no mundo, despontando como grande agente no combate às mudanças climáticas. A energia eólica é uma dessas frentes. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Energia Eólica, o Brasil é o 6º maior produtor desse tipo de energia no mundo. O país possui mais de 1.000 aerogeradores, atingindo 35 gigawatts em capacidade instalada e em teste. Essa produção de energia seria capaz de suprir a demanda de um estado como Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Mas especialistas questionam as ideias por trás desse boom. Fontes como eólica e solar surgem como alternativa para matrizes mais poluentes que usam combustíveis fósseis. Não é o caso do Brasil. Hoje, grande parte da matriz energética do país é limpa, com destaque para a hidrelétrica. O professor João do Vale, da Comissão Pastoral da Terra, questiona o que ele chama de pressa para adotar uma transição energética no Brasil. Não é que o Brasil não possa entrar na onda da produção de energia através de fontes renováveis. A questão é que a nossa fonte já é renovável, né? Então, a gente está vivendo uma pressa que não é real, não é necessidade real. Então a gente está passando por uma disseminação, teste mesmo de usinas eólicas que são implantadas de qualquer jeito, sem respeitar o direito das comunidades, adoecendo as comunidades, expulsando as pessoas de seus lugares e provocando muitas mortes, inclusive. Para se contrapor a essa onda de eólicas em Pernambuco, agricultores atingidos e pesquisadores criaram a Escola dos Ventos, que tem o objetivo de pautar uma transição energética justa e que respeite os direitos das comunidades tradicionais. Eles se reúnem para registrar os impactos e criar laços para confrontar juridicamente as empresas, como explica o professor João do Vale e o aluno da escola, Simão. A nossa missão é, o nome já diz, escola, né? É entender a realidade, discutir a realidade e planejar coletivamente caminhos de reparação jurídica, sabe? Reparação dos direitos e tentar que essas famílias, de fato, voltem a ter paz. Os empresários dizem que é uma energia limpa e renovável e que trouxe desenvolvimento para o município, mas que até então a gente não viu esse desenvolvimento para quem veio. Especialistas e dados mostram que o desafio no Brasil não está nas fontes de energia, e sim no uso da terra. O desmatamento e a agropecuária são os principais emissores de gases do efeito estufa no país, colocando o Brasil como responsável pelas mudanças climáticas. O tema foi debatido na Escola dos Ventos durante a Semana do Clima da Caatinga, no início de outubro, e mostrou que as soluções estão no território. Para João do Vale, o governo, as empresas e a sociedade precisam mudar a relação com a terra para assegurar uma transição justa. Transição energética no Brasil é mudar o modelo agrícola. É privilegiar o pequeno camponês, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais. Isso é transição energética.
Gente, por falar em transição, um dos assuntos mais comentados na COP30 aqui em Belém é o compromisso dos países em aderir à produção de combustíveis sustentáveis, inclusive com a meta de quadruplicar a produção desses combustíveis. Mas enquanto os países do norte global aí estão falando em metas e mapa do caminho, algumas nações do sul global já têm caminho próprio nesse processo. E é o caso de Burkina Faso, lá no Sahel, que vem inovando com a produção de carros elétricos, apostando aí na tecnologia solar, na formação da juventude e num claro projeto nacional de soberania energética. Quem conta detalhes dessa história é o nosso repórter Pedro Estropaçolas em mais um episódio da nossa série especial sobre Burkina Faso. O nome Itaouá é uma homenagem a um vilarejo próximo de Ouagadougou, a capital de Burkina Faso. O símbolo do cavalo representa força, prestígio e longevidade. Sob o governo do presidente Ibrahim Traoré, o país do Sahel lançou sua primeira marca de carros elétricos montados em território nacional. A montadora é símbolo de uma revolução industrial e sustentável. Abdoulatif Rouamba, o diretor-geral da concessionária, relembra quando começou essa caminhada. A produção começou em janeiro de 2025. Em seguida, começaram a venda dos veículos elétricos Itaouá. Começamos com 2 modelos de entrada, Itaouá Sahel e o Itaouá Native. Hoje é possível dirigir com conforto, a baixo custo e ainda proteger o meio ambiente para futuras gerações. Com o apoio técnico da China, os veículos elétricos são montados em Ouagadougou, um distrito a 25 quilômetros da capital do país. Rouamba explica que os engenheiros locais foram treinados em fábricas chinesas e agora aplicam esse conhecimento em solo africano. O objetivo é, nos próximos anos, desenvolver modelos e designs totalmente nacionais. No momento, começamos com o processo de montagem, mas já estamos na perspectiva de lançar nossos próprios designers nos próximos anos. Estamos trabalhando em um ambiente de negócios com países como a China e a Rússia, dentro de uma lógica de parceria ganha-ganha. Não é um modelo de colaboração em que somos explorados. Todos ganham sua parte. Também estamos inseridos em um processo de transferência de tecnologia. Por isso, nossos técnicos foram formados lá fora e hoje aplicam o que aprenderam em benefício de Itaouá, de Burkina Faso e, de maneira geral, da África. O modelo mais popular é o Sahel, um carro compacto 100% elétrico e equipado com tecnologias avançadas, como GPS, Bluetooth e sistema de recarga solar. Uma carga completa no veículo custa entre 3.000 e 6.000 francos CFA, o que equivale a um valor entre 30 e 60 reais. Para se ter uma ideia, o litro da gasolina no país custa em torno de 8 reais. O vendedor Sheikh Omar Koné explica por que ele é tão econômico. O Itaouá Sahel tem uma autonomia de até 330 quilômetros e pode ser recarregado em apenas 30 minutos em casa ou em estações rápidas. A grande vantagem dos veículos elétricos é o baixo custo por quilômetro rodado. São econômicos, ecológicos e fundamentais para um país que enfrenta dificuldades na gestão de combustíveis. Com os elétricos, ajudaremos a população a se deslocar mais facilmente e de maneira sustentável. Segundo os representantes da montadora, essa nova indústria automobilística é parte de uma estratégia do governo de Ibrahim Traoré para alcançar a soberania energética, fortalecendo a juventude do país. Sheikh Omar Koné celebra o momento de Burkina Faso. O país está evoluindo em vários aspectos do transporte, infraestrutura e muito mais. Muitos burkinabés acreditam na eletrificação. Já vendemos carros para o Estado, para particulares e até para uma empresa que opera táxis elétricos. Estamos no caminho certo. O povo burkinabé realmente confia no elétrico. Apesar do debate sobre o uso de minerais como lítio e cobalto, os carros elétricos apresentam menor impacto ambiental, com a ausência de emissões diretas de CO2 e outros poluentes. Hoje circulam na capital Ouagadougou cerca de 30 táxis elétricos da marca criada pelo governo burkinabé. O
diretor-geral da Itauá revela os planos de ampliar essa frota para mais de 100 veículos nos próximos meses. É importante notar que em Burkina Faso, a maior parte dos táxis é bastante antiga. Veículos importados, conhecidos como França ao Revoar, são carros que chegaram ao país já muito desgastados. Nosso objetivo é criar uma nova dinâmica que permita aos taxistas utilizarem veículos totalmente novos, que são muito mais rentáveis em comparação aos movidos a combustíveis fósseis. Acredito que nos próximos anos poderemos conquistar primeiro a África Ocidental, depois toda a África e, por que não, chegar a países europeus, americanos e asiáticos. Gente, se tem uma imagem de resistência popular nessa COP30, é da flotilha Yakomama, que cruzou aí quase 3.000 quilômetros pelos rios amazônicos com dezenas de lideranças indígenas. A embarcação saiu lá do Equador e veio parar aqui em Belém, no estado do Pará. E eles não chegaram aqui para fazer cena na COP30 não, viu? Essa travessia traz demandas concretas e uma mensagem direta para o mundo. Eu e a Mariana Castro, nossa repórter aqui do Brasil de Fato, fomos acompanhar a chegada da flotilha aqui em Belém. Confere só. A flotilha Yakomama desembarcou em Belém do Pará no dia 9 de novembro, trazendo uma mensagem urgente para a COP30. Precisamos da participação de todas as pessoas para deter a mudança climática. A embarcação, com mais de 60 lideranças indígenas e ativistas ambientais, partiu de Coca, no Equador, e navegou por cerca de um mês pelos rios amazônicos. Ao longo da viagem, o grupo coletou relatos de comunidades sobre problemas de acesso à água, mineração ilegal, exploração de petróleo e violência contra as populações. O peruano Pablo Inuma Flores, do povo Inhé, e presidente da Federação Nativa do Rio Madre de Dios e Afluentes, a FENAMAT, pretende pautar na COP30 os direitos dos povos isolados. Nesta COP, venho com o objetivo de pedir que se respeitem os territórios dos povos indígenas, que sejam garantidos os direitos coletivos dos irmãos que se encontram em isolamento ou contato inicial, que eu seja o representante desses povos que estão isolados e nós, como organizações, viemos nessa oportunidade fazer com que escutem suas necessidades e que o Estado peruano, mais do que tudo, respeite seus direitos e proteja seus territórios, sem promover atividades extrativistas dentro dos territórios. A flotilha Yakomama foi uma jornada de mais de 3.000 quilômetros pelos rios da vida. Tudo começou com um ritual simbólico no glaciar Cayambe, no Equador, a 4.600 metros de altitude, de onde brotam as águas que alimentam toda a bacia. Foi dessas néveis sagradas que a expedição, liderada por povos indígenas, comunidades locais, mulheres e jovens, partiu rumo à COP30 para dar visibilidade às lutas e soluções dos povos diante da crise climática. Emerson Grepa, liderança indígena do Equador, destaca a importância de testemunhar a realidade dos territórios. O objetivo dessa flotilha foi ver a realidade dos territórios amazônicos e o que estão fazendo as empresas petroleiras e de mineração ilegal. Agora eu vejo com meus próprios olhos em todos os povos da América que estão destruindo, matando a floresta, os rios, as empresas extrativistas. Nós, como jovens, sempre vamos estar firmes defendendo o território para que não destruam mais. Agora eu vou compartilhar o conhecimento que aprendi com os povos de diferentes nacionalidades. E entre jovens, vamos atuar junto com as nossas vozes para dizer que a Amazônia não é um recurso. A Amazônia é vida. O grupo pretende influenciar os debates da COP30, garantindo a participação plena e com poder de decisão dos povos indígenas. O objetivo é evitar a criação de novas zonas de sacrifício e integrar a proteção das florestas e de seus guardiões em todas as políticas climáticas, como explica a jovem indígena Deja Guangari, do Equador.
Viemos nessa flotilha porque essa é a primeira COP realizada em um território indígena latino-americano. Nosso objetivo é que as discussões sobre mudança climática, transição energética e redução dos combustíveis fósseis levem em consideração as decisões que trazemos enquanto povos. Nós também temos alternativas a apresentar e que nessas mesas de diálogo não se ouça somente os governos, mas também os povos. Entre os participantes, o cacique Gilberto Iaparra, do povo Iapalicu, no Amapá, representa o Brasil. Ele relata como se impressionou com os impactos da mineração nos países visitados. A gente vê garimpo, mineração da aldeia, nossa, muito questão internacional, mas é a mesma dor que eles sentem, nós sentimos também. Então, com isso, tem uma voz que nós estamos trazendo da COP. De mãos dadas, as lideranças indígenas de diversos países saudaram a floresta e os mártires defensores do meio ambiente. O ativista Léo Cerda, do Equador, marcou a chegada do grupo à sede da COP30. Nós, como povos indígenas, defendemos a natureza, defendemos os territórios, defendemos nossas águas e nossos rios, porque dependemos dos ecossistemas e somos parte dos ecossistemas. E para nós é muito importante estar aqui para que não retirem os direitos da natureza da nossa Constituição, porque temos que lutar até o último minuto para manter nossos ecossistemas sadios, porque a natureza também adoece, também sofre, e se sofre a natureza, nós também sofremos. Gente, essa edição especial do Bem Viver, direto de Belém, vai ficando por aqui. Como a gente sempre diz, em todas as nossas edições, a crise climática ela é complexa, mas a solução passa pelas pessoas que estão no território. A COP segue ainda até o dia 21 de novembro. A Cúpula dos Povos, como sempre, seguirá aí na resistência. E nós aqui do Bem Viver continuaremos acompanhando todos esses assuntos. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Para você que está nos ouvindo pelo rádio, a dica é acompanhar também a nossa versão em vídeo, lá no nosso canal no YouTube, do canal do Brasil de Fato. Já você que está nos assistindo, a dica é acompanhar o Conversa Bem Viver, nosso podcast com entrevistas exclusivas e maravilhosas, é imperdível, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. A nossa querida Aline Macedo volta na semana que vem. Um abraço direto de Belém e até a próxima. Tchau, tchau.